Pare, não role a tela. O que você sente agora no topo do seu peito, essa urgência que não te deixa respirar fundo há semanas, não é um aviso de perigo, é um aviso de esgotamento de um ciclo que Deus decidiu encerrar hoje. Você tem vivido um longo silêncio, cansado, próximo do ponto de desistência, mas algo que você fez hoje abriu uma exceção no céu. Há uma palavra de sustentação preparada para você. Sua alma está em alerta permanente, como um vigia que não pode abandonar o posto nem para descansar. Seu corpo deita, mas não dorme. Você desperta às 3 da manhã com um aperto sem nome, calculando contas e cenários de desastre que ainda nem aconteceram. É a vigília de quem espera uma confirmação que não chega. Um cansaço que a cama não cura porque o peso não está nos músculos, mas no seu espírito. Até as decisões mais simples agora parecem montanhas intransponíveis que travam você no meio do caminho. Você se sente estagnado, tomando escolhas na urgência que já nascem com sabor de erro, repetindo padrões que já diagnosticou, mas não consegue quebrar. É o mesmo erro em contextos diferentes, como se houvesse uma mão invisível segurando sua prosperidade, enquanto você gasta sua força cavando poços que o céu já avisou que estão secos. Mas o peso mais cruel é aquele que você descarrega, sem querer na mesa do jantar, diante de quem você ama. Sua esposa aprendeu a não perguntar como foi o dia para evitar o silêncio. Seu filho parou de te chamar para coisas pequenas porque lê o cansaço estampado no seu rosto. Você está presente fisicamente, mas sua mente está a quilômetros dali, tentando resolver sozinho uma dívida que o mundo impôs à sua casa. Vou te mostrar onde você realmente esteve nos últimos meses, de uma forma que finalmente fará o silêncio de Deus fazer sentido. Você vai se reconhecer no específico, a noite exata, a decisão travada, a conversa que não aconteceu. Vou te entregar a revelação de uma palavra hebraica milenar que José usou para governar a escassez, e quando eu abrir o significado dela aqui, você entenderá por que seu sustento nunca dependeu da força. No final, vou declarar 3 nomes de autoridade sobre você. Não será uma bênção genérica, mas uma comissão específica que cancela a sentença de preocupação sobre a sua casa. Prometo que se você ficar até o fim, sairá com algo específico na mão e algo declarado sobre você que permanece. Se sair no meio deste vídeo, você sairá sem o selamento e sem o instrumento. O inimigo conta com a sua pressa. Imagine uma semente no rigor do inverno. O chão está duro, o cenário é escuro, e não existe evidência externa de vida ou crescimento. No entanto, ela foi colocada ali com intenção por mãos que sabiam exatamente o que ela carregava e o tempo que levaria para romper a terra. Você tem se sentido como essa semente, esquecido no escuro. Mas o que você chama de abandono, Deus chama de preparação para uma colheita. O problema é que você não tem lutado mal, você tem lutado com coragem. O erro é que você tem lutado sem o instrumento que te foi prometido, mas que você ainda não sabia que existia. Ninguém vence uma guerra de gestão apenas com as mãos vazias, e José sabia disso. Ele tinha o mapa e a autoridade para abrir os celeiros, enquanto todos ao redor estavam morrendo de fome, por falta de uma estratégia divina. Digite nos comentários, estou aqui, como um decreto de posicionamento agora. E sobre exatamente isso, sobre esse cansaço que rouba seu sono e o peso que você tem levado para casa, há algo que Salomão deixou registrado, uma chave de 2 minutos que cabe no seu dia comum e que desbloqueia a sabedoria da sustentação. Eu vou te mostrar como ter isso em mãos mais adiante. Guarda essa promessa no fundo da cabeça. Se por algum motivo urgente você precisar sair antes do fim, esse instrumento já está te aguardando no primeiro comentário fixado, logo abaixo. Mas eu te peço que fique até o final, porque sem o contexto da palavra hebraica que vou revelar agora, a chave não funcionará com a mesma força na sua mão. O instrumento precisa do solo preparado e da consciência de quem você é no reino antes de ser ativado. Mas o que acontece com uma semente que ninguém plantou, ninguém regou e que mesmo assim insiste em crescer contra todas as leis da natureza? O que acontece quando o administrador descobre que o dono do campo já pagou a conta da semente
antes mesmo dela ser semeada na terra. Há um segredo no silêncio de José que ninguém te contou. E o que eu vou revelar a seguir mudará tudo hoje. Você chegou aqui porque algo que você fez hoje abriu uma exceção no céu. A palavra foi dada. O decreto foi emitido. E agora começa a parte que a maioria perde. Porque entre a palavra recebida de sustento e a colheita no celeiro da sua casa, existe um intervalo. Um intervalo que o inimigo conhece melhor do que você. E é nesse intervalo que a maioria dos escolhidos perde o que foi concedido. Não porque o decreto foi revogado, porque chegou em casa na segunda-feira de manhã e não tinha o instrumento para sustentar o peso do manto que Deus colocou sobre os seus ombros. Salomão foi o homem mais sábio que já existiu. E isso não é título de livro de história. É registro bíblico assinado pelo próprio Deus. Quando teve a chance de pedir qualquer coisa, não pediu riqueza, não pediu vida longa, não pediu a cabeça dos inimigos. Pediu sabedoria. E Deus ficou tão comovido com o pedido que deu a sabedoria e deu tudo o mais junto. Julgou a disputa das duas mães quando ninguém mais no reino sabia julgar. Escreveu 3.000 provérbios. Governou Israel no ápice histórico que aquela nação já viu antes ou depois. A rainha de Sabá viajou meses de camelo só para testar essa sabedoria. E quando voltou, disse que nem a metade tinha sido contada. E o próprio Jesus em pessoa, citou Salomão pelo nome. E ele não levou essa sabedoria para o túmulo, deixou registrada com uma precisão cirúrgica que atravessou 3.000 anos sem perder a aresta. Ele deixou registrado como parar de cavar poços secos com as próprias mãos, tentando encontrar no cansaço a água que o céu já reservou em um celeiro que você ainda não aprendeu a abrir. Ele deixou registrado como entrar pela porta da sua casa com o porte de quem governa o Egito, e não de quem é escravo da preocupação, para que o teto da sua sala não desabe sobre a sua esposa e filhos por causa do peso que você trouxe da rua, e para que sua família finalmente respire e tenha você presente no jantar, sendo a coluna firme que eles esperam. E deixou registrado como caminhar com a coluna ereta de quem foi escolhido, com critério, para você parar de decidir no aperto, parar de pedir conselho a quem te afunda e parar de acreditar em quem vende milagre barato, quando o que você precisa é de sabedoria para administrar o transbordo. Antes de eu nomear o instrumento, mova o polegar até o primeiro comentário fixado logo aqui abaixo. Ainda não clica. Só deixa o olhar chegar lá e reconhecer que ele existe. Faz isso agora. Eu reuni isso em um guia chamado O Código da Sabedoria de Salomão. É um guia escrito principal em PDF, que você lê em uma sentada de 40 minutos, mais o áudio do Ritual do Sono do Justo em MP3, para ouvir antes de dormir, e o guia escrito dos 7 decretos da manhã em PDF, para abrir na primeira hora do dia. Está no primeiro comentário fixado, logo aqui abaixo, a união da sabedoria de Provérbios com os princípios da restauração pacífica que tiram a pessoa do estado de sobrevivência e trazem para o estado de clareza e decisão. Salomão escreveu: Eu organizei para o dia comum que você está vivendo agora, nesta semana que começa amanhã. Junto com o guia principal, vão 2 instrumentos que eu coloquei ali porque sem eles, o guia teria um buraco. O primeiro é o Ritual do Sono do Justo. 10 minutos antes de dormir, guiado pelo que está escrito no Salmo 4:8. Em paz me deito e logo adormeço, porque só tu, Senhor, me fazes repousar em segurança. Não é técnica de relaxamento moderno. É o ato de entregar à guarda de quem não dorme o que você carregou o dia inteiro, para que sua alma pare de fazer plantão sobre o celeiro que já está nas mãos de alguém que não precisa de você acordado para defender o seu sustento. O segundo é o despertar da clareza. Os 7 decretos da manhã. 5 minutos ao acordar, antes do celular, antes do café, antes da primeira mensagem do mundo. 7 decretos pronunciados em voz própria, tirados da sabedoria de Provérbios, que posicionam o dia antes do dia te posicionar. Não é afirmação positiva, é decreto bíblico na sua própria voz, postura de herdeiro antes que as contas e a rotina falem por você. E o valor
Ah, o valor. Menos que um cafezinho da tarde. Menos que um almoço simples de sábado com a família. Menos que um tanque de gasolina para ir à igreja no domingo. Eu coloquei nesse valor de propósito. Não porque vale pouco. Vale o que Salomão deixou registrado por 3.000 anos. Coloquei nesse valor para que o único obstáculo entre você e o instrumento fosse a sua decisão de estender a mão. Nem preço, nem agenda, nem deslocamento. Só a sua mão em direção ao link. E tem garantia de 7 dias. Se você abrir, usar por 1 semana e não servir, você manda um e-mail, recebe o dinheiro de volta inteiro. E aqui está a parte que ninguém faz. Você fica com os 2 instrumentos de bônus. O ritual do sono do justo fica com você. O despertar da clareza, os 7 decretos da manhã, fica com você. Mesmo depois do reembolso. Isso não é concessão generosa. É o reconhecimento de que o risco de testar não pode ser seu. O risco é nosso. O único risco que sobra para você é o de não testar. E o risco de não testar é o risco de sair daqui com o decreto de sustento aberto no céu e perdê-lo na segunda-feira de manhã por falta de instrumento para gerir a promessa. Várias pessoas aqui no canal, nas últimas semanas, já receberam esse instrumento. Pais, avós, gente que carrega a casa nas costas. Eu li mensagens de quem voltou a dormir a noite inteira pela primeira vez em meses. De marido que se sentou à mesa no jantar, e a esposa percebeu a diferença sem precisar perguntar. De avó que conseguiu rezar com o neto, sem o peso do dia atravessando a oração. Não é mágica, é o instrumento certo na mão certa. E enquanto eles dormem hoje à noite com a alma entregue, o seu calendário continua correndo. A próxima noite em que você vai deitar a cabeça no travesseiro com a alma ainda em alerta é hoje. Talvez daqui a 3 horas. A próxima manhã em que você vai acordar pensando nas batalhas, começando o dia em desvantagem, é amanhã. Talvez em 6 horas. Cada noite sem o ritual do sono do justo é uma noite que seu corpo vai pagar. Cada manhã sem o despertar da clareza. Os 7 decretos da manhã é uma manhã que o mundo reescreve primeiro. Cada dia sem o código da sabedoria de Salomão é um dia em que a sua casa sente o peso da sua preocupação. O custo de adiar não é 0, mas não saia agora. O selamento ainda não terminou. O que eu preciso te mostrar a seguir é maior do que qualquer instrumento que Salomão deixou registrado. É o nome hebraico do que está acontecendo com você neste exato momento. O nome da exceção que foi aberta no céu por causa do que você fez hoje. E quando você ouvir esse nome, você vai entender porque tudo até aqui foi preparação para uma palavra só. Fique. O que você tem vivido nos últimos meses não é um erro de percurso, é uma aferição de peso espiritual. Deus não prova quem Ele não pretende usar, e o silêncio que te cercou não foi ausência, foi uma câmara de isolamento para que o ruído do mundo não corrompesse a frequência do que Ele está prestes a te entregar. Você tem se sentido esmagado, mas o esmagamento é o único processo capaz de transformar o carvão bruto na clareza do diamante. Agora, eu vou numerar 5 sinais que confirmam que o que você carrega não é um fardo. É um manto de governo sendo ajustado aos seus ombros. O primeiro sinal é a mudança súbita no tom da sua oração, que parece ter atingido um teto de bronze. Você tenta pedir pelas mesmas coisas de antes, mas as palavras parecem secas e sem fôlego, como se o céu não estivesse mais interessado nas suas petições de sobrevivência. Isso acontece porque Deus mudou a estação. Ele não quer mais que você ore como um órfão pedindo pão, mas como um herdeiro pedindo estratégia. O que você sente como bloqueio é, na verdade, um convite para subir de nível na sua conversa com o Criador. O segundo sinal é um peso inominável que trava suas decisões no dia comum, transformando escolhas simples em dilemas exaustivos. Você se vê diagnosticando os mesmos padrões de erro, percebendo exatamente onde a brecha se abre, mas na hora de agir, algo invisível segura sua mão. Esse travamento não é covardia, é o freio do espírito, impedindo que você continue investindo sua força e seus recursos em solos que o céu já declarou como estéreis. É o fim da era em que você cavava poços secos, esperando encontrar a provisão divina. O terceiro sinal
é a distância que se instalou dentro da sua própria casa, onde o silêncio se tornou o convidado principal na mesa do jantar. Você atravessa a porta de entrada e sente que trouxe o mundo inteiro nas costas, e esse peso cria uma redoma que ninguém consegue romper. Sua esposa aprendeu a não perguntar como foi o dia para não ferir o seu silêncio, e seus filhos pararam de te chamar para coisas pequenas, porque leem o esgotamento no seu rosto. Você não está sendo rejeitado, você está sendo protegido pelo amor deles, enquanto o inimigo tenta te isolar. O quarto sinal se manifesta na camada dos seus recursos, onde as brechas parecem ter se tornado pontos de drenagem constante de energia e dinheiro. O recurso chega, mas um imprevisto silencioso o consome antes que você possa respirar, como se houvesse um alarme invisível avisando ao sistema de escassez que o escolhido recebeu um depósito. Essa drenagem não é má sorte, é a prova de que você está tentando proteger o seu celeiro com as mãos vazias, sem um instrumento de blindagem que foi deixado exatamente para quem carrega uma promessa de transbordo. O quinto sinal é o silêncio absoluto de Deus, como única resposta ao seu pedido desesperado por uma confirmação externa. Você olha para todos os lados, esperando um sinal, uma voz ou uma porta aberta, mas tudo o que recebe é o eco das suas próprias perguntas. Esse silêncio é a validação final de que você entrou na fase de José, o tempo em que o administrador não recebe ordens detalhadas a cada minuto, porque ele já deveria conhecer a mente do rei. O que parece abandono é, na verdade, a confiança máxima do céu na autoridade forjada em você. Se você se reconheceu em pelo menos 3 destes 5 sinais, não ignore o que seu espírito está sentindo agora. Há uma verdade que o mundo tentou esconder de você para te manter no estado de escravo, mas que o selamento de hoje vai trazer à luz. Escreva agora mesmo nos comentários como um ato de guerra e posicionamento: eu carrego o que ninguém mais carrega. Ao digitar essas palavras, você está reconhecendo que a pressão que sofreu não foi para te destruir, mas para extrair de você a essência que só a prova consegue revelar. Imagine-se agora dentro de uma câmara de pressão absoluta, onde as paredes parecem se fechar sobre você a cada nova conta, a cada novo silêncio e a cada nova noite sem sono. No mundo físico, essa pressão destruiria qualquer estrutura comum, mas no reino espiritual ela é o berçário da realeza. O carvão e o diamante são feitos da mesma matéria. A única diferença entre eles é a intensidade da pressão que suportaram sem se quebrar. Você não está sendo esmagado para virar pó. Você está sendo refinado para brilhar com a clareza de quem governa sobre a escassez. Antes de eu te dar o nome hebraico do que você carrega e que define essa estação da sua vida, eu preciso te lembrar de uma coisa vital. O instrumento que Salomão deixou registrado, aquele que eu mencionei no começo deste vídeo, ele não é um substituto para o nome de autoridade que você vai receber agora. O guia e os rituais servem para te ajudar a sustentar esse nome no dia comum, na segunda-feira de manhã, depois que a intensidade deste momento passar. Primeiro você recebe o nome de identidade. Depois, você estende a mão para o instrumento que protege o nome. Há uma palavra específica em hebraico, composta por poucos caracteres, mas carregada com 3.000 anos de autoridade de sustentação, que define exatamente quem você é para Deus neste momento. Quando eu pronunciar essa palavra e abrir o significado dela diante dos seus olhos, você nunca mais olhará para as suas contas, para a sua mesa ou para o seu sono da mesma forma. O que parecia uma sentença de perda será revelado como um decreto de governo sobre o seu celeiro. Fique comigo, porque o véu de escassez está prestes a ser retirado agora. Feche os olhos, respire fundo, coloque a mão sobre o peito. Sinta o peso que você tem carregado, a batida do seu coração que às vezes parece acelerada demais para quem confia. Agora, em silêncio, peça que a sua alma se acalme para receber o que o dicionário do mundo nunca conseguirá traduzir. Você não está aqui por acaso, e o que eu vou dizer agora não é para os seus ouvidos, mas para o selo que Deus colocou no seu espírito antes de você nascer. Existe uma palavra, uma sequência de sons que atravessou milênios para encontrar o seu momento de maior aperto, o minuto exato em que a sua força humana
admitiu a derrota. Essa palavra é Ba-Ka-A-I-R. Repita mentalmente agora, devagar. Ba-Ka-A-I-R. Ela não é apenas um som, é a frequência exata da sua nova estação. O código que destrava o celeiro que você tentou abrir com a força dos braços e o cansaço dos olhos durante todo este tempo de deserto. Muitos traduzem Bacair apenas como escolhido, mas isso é uma casca rasa que não suporta o peso da sua realidade. No mundo, ser escolhido parece um sorteio passivo, uma sorte que cai sobre alguém que apenas espera um milagre cair do céu. Mas nas Escrituras, e no momento específico que você vive hoje, ser um Bacair é algo muito mais profundo e perigoso para o sistema de escassez que tenta cercar a sua casa e a sua mente. Baquir é aquele que foi testado, aprovado e colocado em posição de governo sobre recursos, exatamente como José no Egito. É o escolhido que recebeu o manto da administração depois de sobreviver ao poço, à calúnia e ao silêncio prolongado. Significa que a sua estrutura de sustentação não é uma esmola de emergência, mas uma provisão de projeto. Você não é um órfão pedindo pão. Você é um Bacagair recebendo a chave da gestão sobre o transbordo que o rei está preparando. Ouça o que o próprio Deus declara sobre você agora, através do que foi registrado em Isaías 42, 1. Eis aqui o meu servo, a quem sustenho, o meu eleito, em quem se apraz a minha alma. O Criador de todas as coisas não disse que você precisaria sustentar a si mesmo. Ele disse com autoridade de trono, a quem sustenho. O peso do seu sustento não é um fardo para os seus ombros cansados. É uma questão de honra para o rei que te nomeou Ba-Ka-Gair diante de todo o exército celestial. Entenda isso com clareza. Este período de silêncio absoluto, de deserto financeiro e de contas que parecem não fechar, tem um nome antes de ter um fim. Você chamava isso de crise, mas o céu chama de Ba-Ka-Gair. É o tempo em que a balança divina calibra a sua autoridade administrativa. O selo da escassez não é quebrado apenas com um milagre repentino, mas com a revelação de quem você é no tribunal do céu, enquanto a terra ainda parece seca e infértil aos seus olhos. Lembra-se da semente no rigor do inverno, isolada no escuro da terra fria? A palavra Bakir é o código genético que diz à semente que o solo duro não é o seu túmulo, mas o seu berço de autoridade. Agora que você sabe que é um escolhido com o manto da administração, o arquivo selado da sua identidade foi aberto. Você não precisa mais deitar a cabeça no travesseiro pensando em como sobreviver ao amanhã, mas em como governar o que Deus já está colocando nas suas mãos hoje. Agora que você sabe o nome do que carrega, preciso te mostrar que alguém carregou isso antes de você, no meio da seca mais terrível que o mundo antigo já viu. Há um erro específico que José não cometeu quando o dinheiro da nação acabou. E é exatamente o mesmo erro que você está cometendo agora, no escuro do seu quarto ou no silêncio da sua sala. O que aconteceu com ele quando o recurso sumiu vai mudar tudo na sua segunda-feira. Prometo voltar a isto. Você tem vivido como se estivesse em um corredor estreito, onde as paredes são feitas de silêncio e as portas parecem trancadas por fora. Há meses, você olha para o calendário e sente que o tempo está correndo, mas a sua vida está estacionada em uma cela de espera que você não escolheu. Você faz tudo certo, trabalha com integridade, ora com fervor, mas a recompensa parece ser sempre o adiamento. Esse sentimento de ser esquecido enquanto o mundo lá fora prospera é o espelho exato do que José viveu no fundo daquela prisão egípcia, sendo injustiçado por um crime que não cometeu e esquecido por quem ele ajudou a libertar. Imagine José, o herdeiro de uma promessa, cercado pelo cheiro de umidade e pelo som de correntes por anos a fio. Ele não tinha uma data para sair, não tinha um advogado e não tinha notícias do pai. O céu sobre ele parecia de bronze, e o silêncio de Deus era a única resposta ao seu clamor. Mas o que José não sabia, e o que você precisa entender agora, é que a prisão não era o seu túmulo, era o seu berço de autoridade. Deus não estava punindo José com o isolamento.
Ele estava protegendo a frequência da sabedoria dele contra o barulho de um mundo que ainda não estava pronto para o que ele carregava. O momento da virada não aconteceu com um raio caindo do céu, mas com uma oportunidade de aplicar sabedoria prática diante do caos. Quando Faraó teve o sonho das vacas magras que devoravam as gordas, José não deu apenas uma palavra de fé genérica. Ele não disse apenas confie, Deus vai prover. Ele apresentou um protocolo cirúrgico de gestão. Ele disse, guardem 20% durante os anos de fartura e construam celeiros. José operou com um instrumento de administração que o céu lhe entregou no silêncio da prisão. Foi a sabedoria aplicada ao recurso, e não apenas a profecia, que salvou o mundo antigo da fome e colocou o anel de governo no dedo dele. Aquele preparo invisível, que parecia apenas um castigo, revelou-se como um chamado visível no instante em que a crise bateu à porta do palácio. José saiu do cárcere para o governo em um único dia, porque ele já tinha o mapa do celeiro desenhado no espírito. Você está passando por esse mesmo refinamento. O deserto financeiro e o aperto que você vive hoje são a sua escola de administração para o transbordo que está sendo preparado. Deus não vai te entregar o Egito se você ainda não souber como gerir os 20% do seu próprio campo. O instrumento de Salomão que mencionei é o reflexo dessa mesma sabedoria que José usou. Cada pessoa que deixa um like agora neste vídeo está realizando uma intercessão silenciosa. Você não está fazendo isso por mim ou por números. Está fazendo por alguém que neste exato momento está segurando o choro diante de um extrato bancário ou de um filho que pede algo que ele não pode dar. O seu movimento de mão agora ajuda a quebrar o isolamento de outro escolhido que também precisa saber que o sustento é uma questão de honra para o rei. Clique no sinal de positivo agora como um decreto de que você não caminha sozinho nesta jornada de governo. Eu declaro agora sobre você o seu primeiro nome de comissão, Guardião do Celeiro. Este nome significa que você é aquele que não se desespera quando a grama parece secar e o cenário externo aponta para a escassez. Ser um guardião do celeiro é ter a postura de quem sabe exatamente onde a reserva foi colocada por mãos divinas. Você para de olhar para o que falta e começa a vigiar o que já foi depositado. A implicação deste nome é que a paralisia financeira termina hoje. Como guardião do celeiro, você recebe a autoridade para olhar para as suas contas sem o tremor nas mãos, pois o selo da sua identidade agora garante que o dono do campo é quem te sustenta. Você não é mais um vigia de dívidas, você é o sentinela da provisão que já está a caminho, e essa segurança será sentida por todos os que entrarem na sua casa. O segundo nome que selo sobre o seu espírito agora é Administrador da Promessa. Este é o nome de recepção, a identidade de quem parou de ser apenas um receptor passivo de milagres para se tornar o gestor da herança. Ser um administrador da promessa significa que você recebeu do céu o critério para decidir sobre o destino dos seus recursos, parando de desperdiçar sua força em solos que não produzem e investindo onde o reino cresce. Este nome autoriza você a ter clareza mental para cortar as brechas de drenagem que têm roubado o seu sono. A partir de agora, quando o recurso chegar, ele não encontrará uma mão trêmula, mas uma mão de governo. O medo de investir e o medo de gastar com o que é necessário morrem agora, porque um administrador sabe que o recurso é semente, e a semente só produz quando encontra a sabedoria de quem sabe plantá-la no tempo certo. O terceiro nome de autoridade que te entrego é Portador da Sustentação. Este é o seu nome de identidade final, aquele que define como você será visto pela sua linhagem. Você não é apenas alguém que sobreviveu à crise, você é o canal por onde a paz e o sustento entram na sua família. Ser o portador da sustentação significa que a sua presença na mesa do jantar será o sinal de que a guerra lá fora já foi vencida. A implicação deste nome é a restauração imediata do ambiente da sua casa. Sua esposa e seus filhos olharão para você e não lerão mais o cansaço do mundo, mas a firmeza do Bacagair que governa. Você está autorizado a descarregar o peso do manto de José na porta de casa e assumir a mesa com a leveza de quem sabe que o celeiro está cheio.
Sua família voltará a sonhar, porque o portador da paz finalmente tomou o seu lugar de direito. José, Davi e Salomão operavam exatamente nesta mesma frequência de autoridade administrativa. Eles não esperavam a crise passar para decidir. Eles decidiam para que a crise perdesse o poder sobre eles. Esses 3 nomes que acabo de declarar sintonizam o seu receptor para a frequência do transbordo. Você agora está ouvindo o que os outros ignoram e enxergando a provisão onde o mundo só vê terra seca. Mas há algo que o inimigo não quer que você saiba sobre esses 3 nomes. Porque quando você descobrir o segredo oculto, por trás dessa identidade, ele perde a única arma de distração que ainda tem usado para tentar roubar o seu sono. Agora que o selo de BKHR foi reconhecido no seu espírito, entenda uma verdade de guerra. O adversário não ataca quem está morto, ele ataca quem acaba de ser comissionado. Enquanto você vivia na confusão, você não era uma ameaça. Mas agora que o arquivo da sua identidade foi aberto e você reconheceu o manto de José, o sistema de escassez tentará uma investida final. Vou te entregar agora o mapa estratégico das táticas que ele usará contra a sua casa nesta semana e as armas que você usará para silenciá-lo. Este é o seu plano de batalha. A primeira tática do adversário é a erosão da comparação, sussurrando no seu ouvido que o seu tempo é mais lento que o de todos ao redor. Ele projetará no seu celular a prosperidade alheia para convencer você de que ficou para trás no calendário de Deus e que a sua semente morreu no inverno, enquanto a dos outros já virou árvore. Essa voz tenta gerar a paralisia da ansiedade, fazendo você acreditar que, se não correr desesperadamente agora, perderá a única chance que restava. Ele quer que você abandone o seu celeiro para tentar invadir o campo do vizinho. A sua primeira arma é o decreto de singularidade que silencia a voz da pressa com a autoridade de quem conhece o dono do tempo. Você dirá ao adversário: minha trajetória é única e meu inverno não é um atraso, é um fundamento. O que Deus está construindo em você não é uma estrutura de papel que o vento leva, é o governo de um Ba-Kagir, que suporta o peso da colheita. Não compare o seu processo de refinamento com a vitrine de quem não tem raízes. O seu relógio está sintonizado com o trono e a provisão chegará no minuto exato da sua maturidade. A segunda tática é a erosão da percepção, tentando interpretar o silêncio de Deus como uma sentença de abandono e rejeição. O adversário encherá a sua casa de ruído estático, pequenas discussões inúteis e incêndios emocionais inesperados para abafar a voz suave do espírito que traz a estratégia. Ele quer que você descarregue na sua família o peso da dúvida que ele mesmo plantou, transformando a mesa do jantar em um campo de batalha para que o herdeiro perca a clareza e o discernimento que José usou para governar o palácio sob pressão. Contra essa investida, você usará a arma da memória do altar, que serve como prova legal no tribunal do céu contra as mentiras do sentimento. Feche os olhos agora e traga à mente o momento exato em que Deus foi inequivocamente real na sua vida. O dia em que a porta se abriu, quando tudo estava trancado. Essa memória não é apenas um conforto, é uma evidência jurídica de que o sustento é uma promessa de sangue. O que o Criador fez uma vez, ele estabeleceu como padrão. O altar da sua história vence o ruído do seu cansaço presente. A terceira tática é a erosão da persistência, tentando fazer você desistir exatamente a 24 horas da virada. O adversário sabe que o seu celeiro está prestes a transbordar. Por isso, ele concentrará o peso dos últimos 7 anos de aperto nesta milha final do seu deserto. Ele sussurra que você já tentou de tudo, que o instrumento não funcionará e que é melhor aceitar a escassez como um destino espiritual. Ele quer que você pare de cavar exatamente no momento em que a picareta atingiria o veio da água viva. A sua terceira arma é a resistência do último segundo, a capacidade sobrenatural de permanecer de pé quando tudo ao redor pede queda. Você não precisa correr ou gritar. Você precisa apenas recusar sair do umbral da porta que Deus está abrindo. Diga ao cansaço: eu sou um Ba-Kagir
e eu não negocio a minha posição no celeiro. Se o peso aumentar, saiba que é porque a densidade da glória que está vindo é maior do que o seu passado. Fique firme, não por teimosia humana, mas por fidelidade ao manto de administrador que você recebeu hoje. Inscreva-se neste canal agora, não como um gesto social ou por mera curiosidade, mas como um posicionamento espiritual de quem sintoniza o receptor para as frequências que vêm do alto. Ao se tornar parte desta comunidade de escolhidos, você declara que não aceita mais as frequências de escassez que o mundo tenta impor à sua rotina. Este canal é um ponto de conexão para o seu espírito, onde o alimento é servido para sustentar a autoridade de quem foi chamado para gerir o transbordo. Posicione o seu receptor agora e firme o seu pé no reino. Agora que você conhece o mapa das investidas do inimigo e possui as armas para neutralizar cada erosão que ele tentar contra o seu destino, a estratégia está completa. Mas saber o caminho não é o mesmo que percorrê-lo com o selo da paz. Há uma oração de guerra e de entrega que precisa ser feita neste momento exato, não por mim, mas por você, diante do tribunal do céu. Eu vou conduzi-la, que ela será o ato final que transformará o seu conhecimento em autoridade manifesta. Prepare o seu coração, pois a palavra final será dita agora. Feche os olhos agora. Coloque as duas mãos sobre o peito. Respire fundo antes de continuar. Sinta o peso dos seus ombros caindo, enquanto você admite em silêncio que não aguenta mais carregar essa vigília solitária. Você confessa o cansaço do seu corpo que não desliga, a mente que corre maratonas de cálculos e cenários de desastre, enquanto o mundo ao seu redor dorme. Você confessa o medo de decidir e errar de novo, a paralisia diante do boleto e da oportunidade, e o peso de se sentir estagnado enquanto o tempo corre. Acima de tudo, você confessa a dor de ver quem você ama recuando diante do seu esgotamento, o peso invisível que você coloca na mesa do jantar sem querer, apenas por não saber como soltar as correntes da preocupação que o mundo amarrou em você. Mas agora, você não está mais fugindo. Você está permanecendo no umbral da sua virada. Receba sobre o seu espírito a autoridade dos nomes que foram liberados hoje pelo Tribunal do Céu. Você é o guardião do celeiro, aquele que vigia a provisão e não a falta. Você é o administrador da promessa, que recebe critério divino para cada passo e cada recurso que chegar às suas mãos. Você é o portador da sustentação, o canal por onde a paz e o transbordo entram na sua linhagem. O arquivo da sua identidade foi aberto diante dos anjos e o selo de Bacahir está fresco sobre o seu coração. Você parou de ser um sobrevivente para se tornar um governante. Eu te vi nas noites em que você olhava para o teto do quarto no escuro, e o aperto no peito chegava antes mesmo do primeiro pensamento sobre as contas de amanhã. Eu vi quando você despertou às 3 da manhã e sentou na beira da cama, com a cabeça entre as mãos, tentando resolver com insônia o que eu já resolvi com eternidade. Eu estava lá quando o seu corpo pedia trégua e a sua mente negava o descanso, vigiando um celeiro que eu já havia selado em meu nome para te entregar no tempo da maturidade. Eu te vi nas decisões que você tomou no desespero, com o extrato aberto na tela do celular e as mãos trêmulas, porque a clareza não chegou a tempo e o medo falou mais alto que a minha voz. Eu vi quando você acordou no dia seguinte, com o peso do erro que você mesmo diagnosticou na hora, mas não teve o instrumento para evitar no calor da batalha. Eu vi cada vez que você travou diante do novo, segurando a semente no bolso, por medo da terra estar seca demais, esquecendo que eu sou o dono da chuva e do solo. Eu te vi atravessando a porta de casa e descarregando sobre a mesa do jantar o fardo que o mundo colocou nos seus ombros durante o dia. Eu vi o olhar da sua esposa murchar em silêncio e o seu filho recuar no corredor, porque ele aprendeu a ler o cansaço no seu rosto antes mesmo de te pedir um abraço. Eu vi a dor que você sentiu ao perceber que estava presente em carne, mas ausente em espírito, tentando sustentar sozinho uma casa que é minha, enquanto eu esperava você apenas descansar para eu poder agir. Mas hoje, o manto de José está sendo ajustado aos seus ombros para que você nunca mais caminhe como um órfão desamparado. Eu estou te devolvendo a visão de Bacahir,
a clareza para enxergar o celeiro cheio, onde o mundo só vê deserto e escassez. O meu sustento sobre a sua vida é uma questão de honra para o meu trono, e a partir desta noite, a sua casa saberá que o seu rei não dorme e que o seu provedor não falha. Receba a sabedoria para gerir o que eu estou liberando agora sobre o seu campo. Você está comprometido. Você está comissionado. Você está enviado. Você está comprometido. Você está comissionado. Você está enviado. Você está comprometido. Você está comissionado. Você está enviado. Não diga amém ainda. Fique nisto. Sinta a frequência dessa autoridade se acomodando no seu peito, substituindo o aperto pela firmeza de quem sabe quem o sustenta. Deixe que essa paz de Bacagir preencha os espaços vazios que a ansiedade deixou em você. A semente que estava isolada no frio da terra e no silêncio do inverno acaba de romper a superfície. O que você chamava de fim era apenas o tempo de germinação da sua autoridade como administrador. O inverno passou, a terra que parecia morta produziu, e a estrutura de sustentação que eu preparei agora sustenta cada passo seu na segunda-feira que se aproxima. O ciclo do medo fechou. O ciclo do governo sobre o seu destino abriu. Agora você pode dizer amém. Não abra os olhos ainda. Mantenha as mãos no peito. O selo está fresco e é exatamente agora que o adversário vai tentar a primeira investida. O que foi selado aqui agora vai ser testado na primeira segunda-feira de manhã. Quando o despertador tocar, quando a rotina voltar, quando a voz do ciclo tentar reler o que aconteceu hoje como emoção passageira de um domingo à noite. Quem foi comissionado sem instrumento, caminha no campo aberto, sem o que Salomão deixou registrado, exatamente para este momento. A exceção foi aberta no céu. Agora ela precisa sobreviver ao dia comum. O código da sabedoria de Salomão está no primeiro comentário fixado, logo aqui abaixo. Não como substituto do que você recebeu nesta mensagem, como companhia para defender o que foi selado. Porque decreto sem instrumento apodrece na primeira segunda-feira de manhã, e o adversário conta com a segunda-feira, menos que um cafezinho da tarde, menos que um lanche do sábado, com garantia de 7 dias e os 2 instrumentos de bônus que ficam com você mesmo se não servir. O ritual do sono do justo e o despertar da clareza ficam com você. O risco é nosso. A mão é sua. Clica agora, enquanto o decreto ainda está vivo no teu peito. Não amanhã, não depois do banho, porque quem deixa para depois, deixa para nunca, e o adversário conta com o depois. Essa voz que sussurra agora, depois você vê, amanhã você decide, agora não é hora. Essa voz não é sua. Essa voz é a voz daquele que perdeu hoje no tribunal do céu e está tentando recuperar terreno na sua segunda-feira de manhã. Ele já contou com o depois em cada outra mensagem que você recebeu e adiou. Conta com o depois agora também. Clica antes do adversário falar mais alto que o decreto que acabou de ser selado em cima da sua cabeça. E agora, a última palavra. Há alguém no seu círculo carregando exatamente o mesmo manto pesado de preocupação que você carregou até hoje. Alguém que vai deitar a cabeça no travesseiro com a mesma alma em alerta e o mesmo celeiro trancado. Essa pessoa não vai parar no scroll sozinha. Ela precisa que alguém envie. Esse alguém é você. Isso não é compartilhar um vídeo. É interceder por outro escolhido. Agora feche os olhos. Respire 3 vezes. E permaneça em silêncio até o vídeo terminar. O que foi feito aqui precisa pousar. Não role. Não saia. Fique.